Senhor presidente, nobres vereadores, amigos que nos acompanham aqui na Câmara, internautas, público que nos assiste também pela TV Câmara, um bom dia a todos. Começando por um assunto que já foi bastante abordado aqui pelos demais vereadores, mas é um assunto muito relevante, que tem a ver lá com a regularização do Conjunto 22 de Abril. Maurício brinca muito comigo que a gente não deve lembrar do passado, mas tem que lembrar, Maurício. A gente tem que lembrar porque nós estamos aí no governo há praticamente 12 anos, eu falo nós porque eu participei desse governo há 12 anos, e se você pegar uma pessoa hoje que vai fazer 18 anos e vai votar ano que vem pela primeira vez, essa pessoa tinha aí 5, 6 anos, então ela não sabe a realidade que existia há 12 anos atrás. Então a gente gosta de fazer um pouco dessa fala para que as pessoas saibam a diferença. Os problemas, eles vão surgindo à medida que a cidade ela vai crescendo, ela vai tomando corpo. Jacareí, eu me lembro que em 2000 as pessoas falavam que Jacareí era conhecido como a cidade da latinha. Lá tinha cinema, lá tinha um monte de coisa e tudo se acabou por conta do quê? Por conta de uma cidade que ficou parada no tempo, por falta de investimento do poder público. Resgatar isso era o primeiro desafio, e depois você tem os novos desafios que vão sendo criados. Com o advento aí do plano diretor, essa cidade ela tomou um rumo, e um rumo muito bom. Hoje a gente fica feliz que pelo menos aí a cada 15 dias, para ser exagerado, a gente tem um anúncio de um novo grande investimento nessa cidade. Então os jovens precisam saber o que era Jacareí e o que é hoje. Agora, problemas sempre existirão. Que eu diga acabar os problemas, talvez não tenha motivo nem para nós políticos estarmos aqui, como para a população exigir um pouco mais dos políticos. É para isso que a gente está aqui, todo mundo junto, buscando o entendimento para uma cidade melhor. E lá no 22 de abril, o que acontece? Quem tem oportunidade de conhecer aquele bairro, sabe que lá são pessoas exatamente iguais a gente, que na oportunidade não conseguiram, por questões financeiras, comprar um terreno ou um imóvel mais perto da cidade para que pudessem residir. Por questões, obviamente, de mercado e valores, foram morar lá numa região um pouco mais retirada. E com isso, há uma dificuldade muito grande de se levar os benefícios, os serviços públicos para lá. Mas quem tem oportunidade, quem realmente conhece aquele bairro, vai verificar que lá tem água encanada, lá existe a coleta e, pasmem vocês, apesar de ser um bairro irregular, tem tratamento de esgoto lá, que esse governo fez, ou seja, cuidando da saúde daquela população com o saneamento básico. Então, não é um bairro esquecido pelo poder público, como muitos julgam. O que talvez não tenhamos hoje lá sejam os benefícios como a pavimentação, que é hoje uma coisa muito básica na vida de qualquer cidadão. Porém, você pegar recurso público e investir numa área que não é regularizada, você sabe o que vai acontecer com o prefeito. Por isso, o prefeito hoje, e aí através, a Rose falou muito bem aqui, a nossa presidente tem dado essa ordem, né? Ela tem disponibilizado recursos para que se regularizem os bairros existentes na cidade. E aí tem que ter vontade política, como o Fernando fala muito aqui. E o nosso governo tem vontade política, tanto é que já contratou a empresa com esse recurso. Essa empresa já está entrando lá no 22 de abril, como também será, se Deus quiser, né, Paulinho, lá no Rio Comprido, para fazer a regularização daquela área para que as pessoas possam ter a posse da sua propriedade e possam aí contribuir, né, e poder contribuir não só com eles, também com a cidade. E outra coisa que tem lá, tem linha de ônibus, ou seja, o poder público também disponibiliza para aquela população o serviço de transporte coletivo. Enfim, nós percebemos lá a alegria daquela população de ter a presença do poder público lá, levando uma notícia excelente e definitiva. Vocês terão as suas casas, os seus terrenos todos regularizados. Então, são passos que demoram, não são passos tão simples como a gente sabe. Acho que alguém aqui falou, realmente, a justiça, ela acaba atrapalhando um pouco, porque ela acaba exigindo coisas, e o Itamar sabe bem disso, o Itamar sempre se queixa disso, que às vezes a gente quer fazer com um pouco mais de agilidade, mas aí aparece aí alguns juízes, alguns promotores aí que começam a achar pelo em ovo, acabam mais atrapalhando do que ajudando. Mas enfim, cada um aí no seu quadrado, respondendo por aquilo que lhe é de direito, tá certo? Nós tivemos participando também lá
no SESC Senat, de uma festa maravilhosa, em comemoração ao Dia Mundial, ao Dia Nacional do Idoso. Quero parabenizar aqui o senhor Inocêncio Batista, a dona Mariana, que são meus pais, né, 76, 75 anos, respectivamente. Eu estive lá ontem com o Fred, com o Adilson Domiciano também, que sempre é um batalhador nesse campo aí, com a presença lá de instrutores da área de educação física, muita alegria, muita festa. Itamar dançou lá com o pessoal. O Mauro, também quero parabenizar o Mauro e a Sandrinha, que foram lá. O Mauro gentilmente fez lá uma galinhada, pessoal. Nós tivemos a oportunidade lá de degustar essa iguaria, que o Edgar também conhece muito bem, né, Edgar? Enfim, um dia que a gente comemora, porém, o Dia do Idoso é todo dia, né? Há de se ter respeito por essas pessoas, pessoas que ajudaram a construir a nossa sociedade. É uma pena que ainda tem aí pessoas que não entendem que os idosos, eles não são um problema. Na verdade, o que nós fomos para eles no passado, né? Hoje nós temos que dar isso em dobro para eles, porque é muito fácil olhar hoje as dificuldades que eles têm e simplesmente os abandonar. Então, a gente fica muito triste quando vê um filho, uma filha, abandonar um pai. E a Rose faz isso com muita propriedade, né, Rose? Está sempre com a sua mãe para baixo, para cima aí. E é muito bacana isso daí. E, falando da vereadora Rose, eu tenho postado no meu Facebook, tenho mostrado a questão da aquisição da academia ao ar livre que nós temos lá em São Silvestre. Gostaria que a técnica apontasse aqui. E eu quero agradecer a vereadora Rose, porque a vereadora Rose, ela é a autora da emenda que trouxe essas academias. E São Silvestre foi contemplado com uma unidade dessa. É uma batalha nossa e é isso que a gente tem que buscar. Eu acho que os vereadores também têm essa prerrogativa, têm essa oportunidade e devem buscar recursos para que a gente possa implantar mais academias na nossa cidade, porque a partir do momento que a gente coloca no Facebook lá, todo mundo quer uma no seu bairro, certo? Então, a gente precisa aí trazer mais recursos para que a gente possa construir mais academias. E falando aí de qualidade de vida, quero parabenizar também a população de São Silvestre, que ontem fizeram uma ação muito legal lá no bairro, através da Fíbria, que tem o Núcleo de Educação Ambiental, através da Ana Quina, o Renato, que é o subprefeito, a Maria Helena, que é a diretora da Escola José Éboli, juntamente com os seus alunos, e o professor Célio. Fizemos um trabalho muito legal lá no bairro, uma caminhada, como se fosse uma caminhada ecológica, resgatando aqueles materiais reciclados que as pessoas insistem em jogar nas ruas. E essa caminhada, ela teve como objetivo chegar lá no nosso LEV, que é o local de entrega voluntária, onde as pessoas podem depositar esses materiais. Acredite, com toda essa campanha, com todo esse trabalho que a gente tem no meio ambiente, ainda tem pessoa que ainda joga garrafa, joga plástico, joga papelão na rua, além de causar um problema aí de entupimento dos bueiros, ainda deixa de arrecadar dinheiro para as cooperativas que existem aqui no nosso município. Eu gostaria só de pontuar a questão do ponto de ônibus. Tem um ditado que diz o seguinte: nada é tão ruim que não possa ser piorado. O atraso da instalação do abrigo de ônibus ali na Praça do Rosário, ela é verídica. Nós também comungamos, solidarizamos com as pessoas que utilizam ali. Mas há de se entender que aquele ponto só foi liberado sem aquele abrigo por um pedido dos comerciantes daquela região. Eles procuraram o prefeito e disseram que havia caído bastante a venda deles ali naquela região. Então o prefeito liberou. Mas aí o que acontece? Agora as pessoas reclamam que não tem um abrigo. Mas isso era sabido pelas pessoas. O prefeito tentou resolver, em partes, uma necessidade dos comerciantes. E agora a gente fica aí realmente na atenção, na expectativa de que o mais rápido possível seja colocado aquele abrigo. Porque, infelizmente, quando se depende de um terceiro, a gente paga esse preço, né? Não é como na casa da gente, que a gente vai numa loja, compra o objeto, aquilo que a gente quer, e já coloca na nossa casa. Enfim, são problemas que a administração pública, e não é um problema só de Jacareí, qualquer outra cidade também tem esse tipo de problema, tá certo? E por fim, também esclarecer a população, quando a gente faz a comparação do Educa Mais, eu acho assim, o Maurício ele fala até com certa propriedade, mas não é verdade que o Educa Mais Parque do Sino é um teatro. Gente, lá vai ser um centro de convivência para idosos e para a juventude, vai ter um centro de formação para os professores, ou seja, para os profissionais da área da educação, vai ter creche, vai ter EMEI e também vai ter um anfiteatro com capacidade para 700 pessoas. E aí também tem outro ditado que diz o seguinte, né? Filho feio não tem pai. Mas vocês podem escrever uma coisa:
quando aquela unidade for inaugurada, aquilo vai virar um cartão postal da nossa cidade. Muitas pessoas importantes virão visitar a nossa cidade por conta desse patrimônio que é de todos daqui de Jacareí. Então, vamos esperar a criança crescer, porque a criança vai ficar muito bonita e aí vai ter certeza que vai aparecer muito pai para aquela criança lá, tá certo? Um bom dia a todos.